Por que os espíritos voltam, mesmo após terem sido expulsos? Você conhece a história de alguém, você já acompanhou algum caso em que o espírito manifestava, e aí ela ia para a igreja, e aí o pastor expulsava, a pessoa ia para casa, o espírito pegava ela de novo, ela voltava, e aí expulsava, e aí ficava nessa o tempo todo, vai e volta, ou fica nessa, vai e volta, vai e volta. Você sabe o porquê que isso acontece? No vídeo de hoje, nós iremos falar sobre isso. Eita, que esse ano o negócio engrossou, hein, gente? Mas eu preciso alertar vocês, eu preciso alertar, não tem jeito. Vamos lá. Eu cresci vendo pessoas manifestarem, demônios entrarem nas pessoas e se manifestarem na igreja. Isso desde sempre, desde que eu era criança, muito pequena, eu já via essas coisas, eu já presenciava isso. Então isso para mim não é uma novidade, não é uma coisa de outro mundo. E eu ficava observando, né, o comportamento ali da pessoa, quando ele entrava, o que ele falava, o comportamento que ele tinha. Eu sempre fiquei analisando ali, então eu consigo perceber quando uma pessoa está sob influência maligna. Pode ser uma pessoa cristã, pode ser uma pessoa frequentadora de igreja, pode ser o que for. Se a pessoa estiver sob influência maligna, eu percebo pelo comportamento, porque quando o espírito se manifesta em alguém, você consegue observar algumas coisas, né? Então eu já vi isso em pessoas que são crentes, vão para a igreja, e eu observar alguns comportamentos e eu pensar, aqui tem influência maligna, porque o comportamento, a fala, a expressão corporal, facial, o olhar. Então eu já consegui perceber pessoas manifestadas, só que pelo olho, porque até pelos olhos a gente consegue perceber quando tem um espírito ali atuando, quando não é a pessoa. Então, isso é algo que você desenvolve, é discernimento. Eu estou falando de algo que eu comecei a ver com 6 anos de idade, 7. Então, hoje eu tenho o quê? Eu tenho 27. Então, apesar de eu ser nova, 20 e poucos anos, eu já vi muito essas coisas. Então, digamos que eu sou familiarizada com isso. Tem pessoas que não sabem o que é isso. Nunca viram um espírito manifestando em alguém, não sabe como é. Se acontecer, a pessoa vai correr. Provavelmente ela vai ficar com medo, porque ela nunca viu aquilo. Então é normal se assustar com isso. Eu conheço pessoas que já falaram, eu nunca vi isso aqui. Nunca presenciei pessoas manifestando assim. Então, se eu ver, eu acho algo assim extremamente estranho e eu tenho medo. Eu já estive dentro de igrejas que as pessoas não tinham habilidade para expulsar demônios. Então, se acontecesse no culto, e já aconteceu, de eu estar em um lugar e o demônio manifestar e o povo correr, porque para eles aquilo é uma novidade, entenderam? Isso é muito perigoso. As igrejas têm que estar preparadas para isso. Então, eu estou aqui trazendo uma introdução para vocês entenderem. Tem gente que não tem preparo para isso. Tem gente que não sabe o que é isso. Uma vez eu estava conversando com uma irmã e eu percebi que o demônio ia manifestar nela. Porque ela começou a conversar e ela tem muita mágoa. Quando ela começou a falar as coisas, eu vi muita mágoa, ódio, ressentimento. E quando ela começou a falar, eu percebi a expressão dela facial mudando. O olhar dela mudou. E eu vi que ela iria manifestar. Só que naquele momento eu olhei para ela e dei um comando. Tipo assim, para ele não manifestar, porque eu estava sozinha no local. E a gente não pode fazer esse trabalho sozinha. Você tem que estar acompanhado com alguém. Você não pode estar só. E ele era bem forte, então só estava eu e ela na casa. E eu pensei assim, se manifestar aqui, como que eu vou fazer para segurar ela? E quando um espírito maligno se manifesta em alguém, a pessoa ganha uma força que ninguém consegue segurar. Você vai precisar de muita gente para segurar para você conseguir fazer o processo ali. Então, não é aconselhável você fazer isso sozinho. Você está sem alguém ali. Tem que ter, no mínimo, 2 pessoas. Até porque a pessoa que está ali por trás de quem vai fazer o processo de libertação vai interceder por quem está fazendo o processo ali, na pessoa. Então, por que acontece isso? Do pastor expulsar ali o espírito, alguém expulsar, e aí o demônio voltar, e a pessoa ir para a igreja de novo, e aí expulsar de novo, e aí voltar. Por que isso acontece? Porque o processo de libertação é um processo que requer uma pesquisa, um diagnóstico. Por exemplo,
Você pode chegar aqui, vou dar o caso, o exemplo dessa irmã. Se ela manifestasse e eu expulsasse ali o espírito, ele iria voltar. É certo que ele iria retornar para a vida dela. Por quê? Porque o processo de libertação, eu tenho que pesquisar, eu tenho que entender o porquê a pessoa está tendo aquele comportamento, porque o espírito está ali, alojado. Onde é que está a legalidade? Tem alguma coisa que a pessoa está fazendo que está abrindo porta para que ele entre. Porque o espírito não vai se instalar ali na vida de alguém sem nenhum motivo. Tem alguma coisa que está acontecendo. Dela tem algo que ela está fazendo, falando, alguma atitude, alguma mágoa. Tem pessoas que pensam que o espírito você só expulsa, ele sai e pronto, está resolvido. Não é assim. Não é assim que funciona. Eu já vi casos assim, do pastor expulsar e aí o espírito voltar de novo para a vida da pessoa e voltar pior. Eu vou ler já para vocês aqui na Bíblia porque que isso acontece, vou explicar para vocês. Para quem não sabe, porque eu sei que tem gente que não sabe, assim, que não entende disso, né? Não teve acesso, contato com isso. Então, é algo novo para você e você precisa saber o porquê que ele se instala na sua vida ou de algum amigo, alguém que está passando por esse processo de libertação e está acontecendo isso. Por que está acontecendo isso? Então, eu até gravei um vídeo aqui há um tempo atrás, há alguns dias atrás, falando que a maioria das igrejas não trabalham com libertação. E quando eu digo isso, eu estou falando da libertação mesmo. Eu não estou falando aqui só de expulsar. Eu estou falando de ter esse processo de libertação, porque libertação é um processo. Eu passei pela libertação, foi um processo. Não foi da noite para o dia, levou anos para eu me libertar de algumas coisas, para Deus me purificar. Claro que se Deus quiser fazer instantâneo, Ele faz. E comigo muitas coisas ali instantaneamente Deus mudou. Mas eu tive processo de quê? De perdoar pessoas, de mágoa, de ressentimentos. Então eu tive que liberar perdão para algumas pessoas. Isso levou tempos. E é claro que ao longo da sua vida você terá problemas com alguém. Alguém vai te ferir, você vai ferir alguém e vai ter aquela questão ali de você precisar liberar o perdão. Vai acontecer. Mas eu tinha coisas já velhas, antigas, que eu precisava passar por esse processo. Então, por que que acontece isso, deles voltarem? Porque para a pessoa ser liberta, tem que ser encontrado a raiz do problema. A raiz do problema tem que ser encontrada. Qual é a porta? Por onde eles estão entrando? Então, quando você é usado para libertar alguém ali, você expulsou, você que é dessa área. E quem de fato trabalha com libertação está entendendo o que eu estou falando. Você tem que chamar a pessoa em particular e procurar entender a vida dela, como é a rotina dela. E na verdade é uma pesquisa que você tem que fazer desde a infância. Como foi a relação dela com o pai, com a mãe. Tem coisas que acontecem no ventre. Enquanto você estava no ventre, aconteceram coisas em sua vida, batalhas. E a criança ali no ventre já é uma vida, já está viva. Então ela ouve, ela sente. Tem pessoas que acham que não, mas a criança ela sente. E aquilo que o pai fala, a mãe fala. Se a mãe liberou sobre ela palavras de rejeição ali, ainda no ventre, ou o pai, ou alguém que lhe cerca, ou na infância, ou na fase ali mesmo do desenvolvimento da adolescência. Então, é um campo de pesquisa. E se caso você não souber, porque a pessoa não vai saber te falar, principalmente quando se tratam de coisas que aconteceram no ventre, ela não vai lembrar. Mas aí, a pessoa que está em frente no trabalho de libertação, ela vai pedir a Deus para que revele para ela essas coisas. Então, é um trabalho, gente, que é um campo de pesquisa. Não é só assim, expulsar e pronto. Não, ele vai voltar. Porque se você expulsar e a questão ali, a raiz do problema não for resolvida, você não entender por qual porta ele está entrando, ele vai voltar de novo. Então, essa irmã provavelmente, se eu expulsasse ali, ela manifestasse e eu expulsasse, eles iriam voltar porque ali não é só um, provavelmente são vários. Eles voltariam porque a legalidade que ela dá é a mágoa, é o ódio, é o ressentimento, ela tem sentimento de rejeição. No caso dessa pessoa que eu estou falando. Então, no caso dessa pessoa aqui, eu observei essas coisas. Então, enquanto ela não limpar o coração dela daquelas coisas ali, eles vão retornar. E eles vão morar ali, porque tem uma legalidade
para que eles se instalem ali. Então, olha o tanto de coisa que eu já falei aqui. Tem pessoas que conviviam, ou convivem, né? Porque essa pessoa é viva ainda. E não percebem nada disso e não estão nem aí. Por quê? Porque não é a área dessas pessoas. Então, como que você vai trabalhar com algo que você não tem um chamado para aquilo? Quem tem chamado percebe. Olha, tem alguma coisa errada ali. A pessoa vai falar. Inclusive, eu chamei uma pessoa e falei. Falei, olha, isso, essa irmã aqui. Só que as pessoas não percebem, não se dão conta porque não tem chamado, porque não está familiarizado com aquilo. Embora eu não concorde com uma igreja não entender um pouco sobre isso, não se importar ali, né, com o membro, uma pessoa que serve a igreja, uma pessoa que está ali de frente, linha de frente, ela tem que ser acompanhada, porque uma pessoa que está em linha de frente, ela é para dar suporte. Então, se manifestar alguém ali, ela vai ajudar. Só que se ela estiver com legalidade, se ela estiver com algo errado na vida dela, se ela estiver com brechas na vida dela, tem gente que não tem nem brecha, tem cratera. O espírito vai sair de um, vai pegar ela, aí vai cair os dois. Vocês entenderam? Então, esse processo de libertação é algo bem delicado e sério. Então, libertação é processo. Aí você chega, expulsa o espírito de alguém ali. E a pessoa dá uma legalidade. Como? Ela assiste um filme ali, né? Que deixa ela aterrorizada. Todos os dias ela assiste aquilo ali. Está até viciada. Aí o espírito entra por meio daquela porta ali. Aí alguém expulsa. Aí a pessoa vai, chega em casa no mesmo dia, à noite, assiste de novo o filme. Ele vai entrar de novo, porque essa é a porta. Então não adianta, se você não descobrir a raiz do problema, eles vão retornar para a sua vida. É assim que acontece. Vamos meditar aqui em Mateus capítulo 12, a partir do versículo 43. Quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos, procurando descanso. Como não o encontra, diz: voltarei para a casa de onde saí. Ao chegar, encontra a casa desocupada, varrida e em ordem. Então vai e traz consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e entrando, passam a viver ali, tornando o estado final daquele homem pior do que o primeiro. Vocês já viram algum caso assim? Da pessoa expulsar e depois os espíritos voltarem ainda pior? Então, é por causa disso, porque ele vai lá, busca mais 7 e traz para morar ali. Mora por quê? Porque tem uma legalidade. A casa está vazia. Deus não está ali. Deus não está habitando ali. A pessoa está vivendo de qualquer jeito, de qualquer modo. A casa está limpa, porque o espírito foi retirado, né? Ele vai voltar para o habitat dele, que é aquela pessoa. Então, é isso que está falando aqui. Então, observe alguém, né? Quando a pessoa se converte, fica na presença de Deus, é uma bênção de Deus, e de repente ela desvia, né? Enfraquece, desvia. E aí você olha assim e pensa, nossa, essa pessoa está pior do que era antes. Antes de ser cristão, que não tinha temor nenhum, vivia no mundo, mas não fazia essas coisas. Aí se converteu, ficou uma bênção ali e voltou para o mundo, ficou pior do que era antes. Por quê? Porque ele volta para o estado pior do que ele era. Passam a viver ali, tornando o estado final daquele homem pior do que o primeiro. Então é isso que acontece, por isso que você vê pessoas que quando elas desviam ali, elas ficam terríveis, porque ali já tem mais 7 espíritos. Além do que habitava lá, o que habitava foi lá, buscou mais 7, voltou com mais 7 e passou a morar ali com mais 7. Então, é muito importante a gente fazer essa autoanálise. Nós que estamos na igreja, na presença de Deus, que queremos servir a Deus mesmo de verdade, que escolhemos viver para Cristo, precisamos nos examinarmos, ver onde a gente está errando, onde é que tem portas ali em nossa vida, quais legalidades estamos dando para que os espíritos atuem em nossa vida. A gente precisa fazer isso, porque se tiver coisas ali que abrem porta para eles, como orgulho, soberba, arrogância, existem muitas coisas que abrem portas para eles entrarem. Então, não pense que o fato de você ir para a igreja, que você já está liberto, que já está salvo, não é assim. Se você não se examinar, não consertar a sua vida ali direitinho, tintim por tintim, vou dizer assim, né? Tintim por tintim.
o negócio fica feio, ele pode entrar ali e se instalar em você. Então, tem pessoas assim mesmo que são pirracentas ao extremo. Isso não é de Deus. Eu sempre observei quando eles manifestam em algumas pessoas. Alguns demônios são pirracentos. E eu não estou falando aqui que você não pode brincar com alguém, você não pode ser uma pessoa brincalhona, mas tem pessoas que são pirracentas. Quando a brincadeira excede o limite ali que você vê que a pessoa não gosta e você continua fazendo, quem está atuando ali é o demônio. Algo que eu já observei, né, como eu estava falando aqui. Eu já percebi que alguns espíritos, quando eles manifestam, eles começam a gargalhar, começam a fazer um tom de pirraça. A expressão facial fica de gente pirracenta. Por isso que eu digo, eu já vi a pessoa crente, mas a pessoa é tão pirracenta que ela te pirraça até você ficar com ira, até você sentir raiva. Isso é um espírito ali atuando, não é normal. Então, se caso você tenha esse comportamento, observe. E esse assunto aqui, gente, na verdade, eu precisaria fazer um estudo, explicar assim detalhadamente, porque são vários pontos. E eu sei que muitas pessoas não sabem o que é isso. E tem que saber. Você não pode viver sem saber disso. Sem saber que tem espíritos ali atuando o tempo todo, que alguns comportamentos que você tem, você pode estar sendo influenciado por ele. Então eu vou encerrar por aqui esse vídeo e eu quero que vocês me contem aqui as experiências de vocês com isso. Se vocês querem que eu fale mais sobre isso aqui, eu estou preparando alguns conteúdos aqui, organizando algumas coisas para eu conseguir fazer vídeos assim mais explicativos para vocês, maiores, quem sabe, para poder explicar mesmo as coisas, porque de fato as pessoas têm que saber. Então é isso, eu espero que você tenha entendido esse vídeo aqui. Eu creio que a sua mente foi aberta agora. Se caso você nunca viu nada sobre isso, não tem experiência, não sabia nem do que se tratava, agora você sabe. Eu espero ter te ajudado. Compartilha com mais alguém. Que Deus abençoe você. Até o próximo vídeo. A paz do Senhor importa que ele cresça e que eu diminua. Tchau, tchau.